Iniciando a gravação de como utilizar blocos de introdução a variáveis e expressões. Vou fazer aqui uma atividade que estava na lista. Vou explicar passo a passo de como foi que eu fiz. A questão, ele está pedindo para você criar um programa que lê 3 variáveis A, B e C como coeficientes de uma equação de segundo grau. Calcule e mostre quais são as raízes dessa equação. Então, o que ele está pedindo aqui é para a gente calcular o valor de x1 e x2, certo? E isso é utilizado pela fórmula de Bhaskara. Inicialmente, como nós vamos fazer cálculos matemáticos, nós temos que utilizar uma biblioteca que é justamente que é utilizada nisso, que é para fazer cálculos matemáticos e encontrar as funções apropriadas mais facilmente. A biblioteca utilizada é a biblioteca CMAT. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos ter que declarar o que é que nós queremos, que são valores inteiros, que é utilizado por int. Então, os valores seriam A, B, C, x1, x2, que esses x1 e x2 são os novos valores após os cálculos. E como é uma fórmula de Bhaskara, nós vamos precisar de uma outra variável, que seria a variável delta, que nós vamos calcular, certo? Após isso, nós vamos pedir os valores. Informe A. Sim. Leia A. Opa. B e C. C, B, B. Logo após nós recebemos do usuário os 3 valores de A, B e C, nós vamos fazer o que? Vamos calcular o delta. O delta é dado por delta é igual a por B2 menos 4 vezes A vezes C. O que é esse? Vamos lá, passo a passo. Pela fórmula seria B ao quadrado menos 4AC. Então, como eu vou calcular um valor ao quadrado, vamos utilizar um coeficiente, utilizamos a função POL, que faz parte da função matemática. Se nós não tivéssemos declarado a função CMAT, esse POL seria uma string, seria outra coisa qualquer que ele não seria indicado. Aqui se eu não tivesse declarado aqui, ele ia dar erro porque ele não ia conseguir ler se seria um inteiro, não conseguia identificar se seria um string, se ele seria qualquer outra coisa, se ele seria um float ou um char. Então vamos lá. Pela função ele já é declarado como POL parêntese B, 2. Esse B é um número que eu quero que ele seja elevado, no caso que foi informado pelo usuário, e esse 2 é o elevado que ele vai ser, no caso B2, 2 porque seria B ao quadrado. Se eu quisesse que fosse B elevado a 5, então eu trocarei esse 2 por 5. E eu sigo na minha equação, certo? Após isso, se é alto, eu peço para ele ler esse valor. O valor de delta é igual a... Então, delta NDL. Se eu calcular esse valor, se após estas informações que foram ditas pelo usuário não forem números negativos, então eu vou calcular as condições. If. Então, o primeiro if será de se o delta for menor do que 0. Vou abrir a condição. Então, se esse valor aqui for menor do que 0, a condição vai ser que ele é um número, uma raiz impossível. E eu sigo. Return 0, porque ele não vai mais poder fazer cálculo algum. Caso contrário, eu vou seguir calculando os meus valores de x1 e x2. x1 vai ser igual a menos b mais SQRT de delta. O que é esse QRT? Significa que ele vai ser o número de uma raiz. Vai ser o número
dentro de uma raiz. Esse delta vai ser a raiz de delta. Menos dividido por 2 vezes A. E o valor de x2 será a mesma coisa. Só que eu vou trocar por número negativo. Após isso, só eu ler. A x1 Cout B x2. Terminado, vamos ver se vai compilar. Se vai aparecer algum erro. Nenhum erro, então vou começar a dar os valores. A, 2, B, 43, C, 25. O valor de delta ele foi informado que deu 1.649, o valor para A vai ser menos 32, o valor para B, menos 53. E é isto.